E quero dizer que cada um de nós sabemos que Deus tem um plano perfeito, amém? Aleluia. Você não está aqui por acaso. Levanta essa cabeça, não é hora de parar. Não entregue a sua mente para o mal. Se alojar e conduzir o seu coração. Há muitas almas que dependem tanto de você. Não deixe essa represa de tristeza afogar a sua fé. Mude agora o cenário e mostre quem tu és. Deus manda assim dizer que se alguém tocar num fio só de cabelo que existe em você, justiça ele fará só por te amar. Se a sua mãe te abandonar, ele continua a te guardar. Se debruxarem de sua fé, ele te aplaudirá de pé. Você não é cauda, não. Deus te fez cabeça para liderar essa geração. Ele sabe o valor que existe em você. Ele te capacitou muito antes de nascer. Você é o plano mais perfeito projetado no coração de Deus. Há muitas almas que dependem tanto de você. Não deixe essa represa de tristeza afogar a sua fé. Mude agora o cenário e mostre quem tu és. Deus manda assim dizer que se alguém tocar num fio só de cabelo que existe em você, justiça ele fará só por te amar. Se a sua mãe te abandonar, ele continua a te guardar. Se debruxarem de sua fé, ele te aplaudirá de pé. Você não é cauda, não. Deus te fez cabeça para liderar essa geração. Ele sabe o valor que existe em você. Ele te capacitou muito antes de nascer. Você é o plano mais perfeito projetado no coração de Deus. Glória a Deus. Ele nos chamou muito antes de nós nascermos. Ele te escolheu, amém? É isso aí. Você é especial, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele te escolheu ainda no ventre da sua mãe. Ele conhece o teu alfa e o teu ômega, o teu princípio e o teu fim. Deus é perfeito.
Vou pedir perdão, porque de vez em quando eu estou brigando aqui, eu estou lutando com uma gripe que não é minha, mas eu estou orando, mas de vez em quando a minha voz está dando uma rateada, peço perdão aí aos irmãos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos 6. Senhor, eis-me aqui, para ministrar a Tua palavra, segundo aquilo que Tu colocaste no meu coração. Te peço que nesse momento, Senhor, todo eu seja quebrantado, caído por terra, e que Tu, Senhor, seja exaltado. Livro de Atos, seis, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E prestávamos perante os apóstolos a estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão foi ordenado, nesse momento, diácono, assim como esses outros irmãos. E hoje eu queria estar falando para vocês a respeito do bom exemplo que esse homem de Deus deixa para nós. Estevão, ele já começa falando que era um homem cheio da graça e do poder, e que ele fazia prodígios e sinais no meio aonde ele estava. E quantas vezes nós estamos, às vezes no nosso trabalho, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos conhecidos, talvez não fazendo prodígios, nem fazendo tantos sinais como Estevão fez, mas fazendo a boa obra do Senhor, levando a palavra de Deus, pregando, ensinando, ministrando, convidando para vir para a igreja. E com certeza, não estamos agradando. Com certeza não estamos agradando nem ao inferno, e com certeza não estamos agradando as pessoas. Eu tiro por mim. Eu ainda trabalho. Alguém me arruma, por favor, um pedacinho de papel, que eu meti o dedão aqui no meu óculos e está tudo embaçado aqui. Eu tiro por mim no meu trabalho, eu procuro tratar todo mundo com respeito, com educação, sou paciente, ensino, apoio, mas eu só tomo pedrada. Tem dia que eu digo: Senhor, tem misericórdia. Como diz eu estou fazendo tudo tão certinho e só estou tomando pedrada, é crítica, é inveja. Obrigada. E com Estevão não foi diferente. Com Estevão não foi diferente. Estevão era um homem cheio de fé, um exemplo na igreja, e ele morreu como? Apedrejado. Quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, ao contrário do que a gente pensa,
gente pensa, estou fazendo tudo certinho, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você abençoado, tudo que eu fizer vai dar certo, obrigada. Tudo que eu botar a mão, eu não vou ter luta, eu não vou ter batalha, eu não vou ter dificuldade, porque eu sou do Senhor, estou fazendo tudo certinho, estou cumprindo a palavra de Deus. Ledo engano. É aí que você vai tomar pancada. Você está na palavra, você é do Senhor, você é um verdadeiro cristão, mas você vai tomar pancada, vai receber crítica. E algumas coisas aconteceu aqui nesse contexto com Estevão. Uma das coisas que aconteceu, ele foi vítima de grande inveja. E aí, se você parar para pensar na sua vida aí, quantas vezes nós já não percebemos que pessoas estão ao nosso lado, no nosso convívio, com críticas, com inveja. Eu procurei até no dicionário para ter um texto apropriado para o que quer dizer inveja. O que quer dizer inveja? Desejo violento de se apossar do bem alheio, por possuir aquilo que é do outro. E, às vezes, não é possuir só um bem material. Já viram aí nas novelas que, às vezes, por causa de inveja, um irmão, uma irmã quer tomar a vida do outro, o namorado do outro, o emprego do outro, a roupa do outro, a vida. Quer viver a vida do outro por pura inveja. E qual não seria a nossa surpresa? A palavra de Deus tem um texto que diz que, às vezes, as pessoas que pregam a palavra, pregam o evangelho por inveja. Acreditem. Os falsos profetas, que nós sabemos que existem, muitas vezes pregam a palavra de Deus, não porque querem divulgar o evangelho, não porque querem divulgar o reino de Deus, mas querem competir com outros pregadores, querem ser melhor, querem aparecer mais, querem levar a vantagem em tudo. A inveja é uma desgraça. Há um plástico até que fala um nome feio, um palavrão, né, se referindo à inveja, mas é aquilo mesmo, a inveja é uma porcaria. Ela destrói, ela é corrosiva. E o sentimento de inveja só pode partir de onde? Do coração do diabo. Estevão foi eleito pela igreja. Ele foi escolhido pela igreja porque ele era homem de boa reputação, porque ele era homem de bom caráter, porque ele era homem cheio do Espírito Santo, porque ele era homem cheio de fé, porque ele era homem cheio de sabedoria de Deus, porque ele era homem cheio da graça de Deus. Tudo isso que eu estou falando estão em vários versículos que daqui a pouquinho a gente vai estar vendo. E quando a gente está cheio de Deus, a gente suscita essa inveja no coração das pessoas que não têm o Senhor. Muitas vezes, existe uma outra coisa que também um homem, uma mulher de Deus, quando estão cheios da graça de Deus, levanta, que chama-se ciúme. Não é à toa que a Bíblia condena o ciúme. Eu até brinco um pouquinho com meu marido, que a Bíblia diz que o amor, quem sabe o que a Bíblia diz? O amor não arde em ciúme, né? A Bíblia diz que o amor não arde em ciúme. O verdadeiro amor não arde em ciúme. Aí eu até brinco com meu marido, não arde, mas pode ficar só um bocadinho quente. Só morninho, só um pouquinho pode. Eu fico brincando com ele. Mas a palavra de Deus condena o ciúme, porque o ciúme também não provém de Deus. O ciúme, na verdade, é uma competitividade, é uma rivalidade, é uma falta de confiança. Quando eu tenho ciúme de alguma coisa, é porque eu não tenho segurança daquilo que eu sou e para que eu vim. E ninguém resistia. O Estevão era tão cheio da presença de Deus,
que ninguém resistia aos argumentos dele, ninguém resistia ao que ele falava, ninguém resistia ao que ele pregava, ninguém resistia ao que ele aconselhava, porque ele era profundo naquilo que ele fazia. Mas ele era profundo não por causa dele, ele era profundo porque ele era cheio da graça de Deus. E aí ele suscitava esse ciúme. Os judeus começaram, então, por causa desse ciúme, a espalhar os falsos rumores. Já ouviram isso? Quer dizer assim, eu não consigo o que eu quero, então eu vou começar a falar mal. Já que não é assim, já que eu não consigo resolver da maneira, então eu vou começar a falar mal. Aí, vamos imaginar assim, você é o melhor funcionário da sua equipe lá no seu trabalho. E vem aqueles que estão com inveja, que estão com ciúme e começam. Não, mas o fulano, ele é assim porque ele é protegido pelo chefe. Não, ele é assim porque ele ganha muito mais do que todo mundo. Ele é assim, mas você não viu o que ele fez outro dia. Ninguém vê o que ele faz de errado. E os rumores começam a minar, começam a falar mal, começam a criticar, eles aqui criticavam a palavra de Estevão. Por quê? Porque era a forma de derrubá-lo, porque não podia resistir à palavra dele, então começaram a inventar mentiras e fofocas, e dizendo que eles estavam ensinando. Vamos aqui no verso 12, 13, para você poder ver o que eu estou falando. Aí mesmo do capítulo 6, diz assim: sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ou seja, eles estavam dizendo que eles estavam cometendo e falando heresias, mentindo, falsa testemunha, levantando falsas calúnias sobre aquele homem, porque ele simplesmente era um homem cheio da glória de Deus. Não fica por aí. Quando nós somos cheios dessa glória de Deus, nós suscitamos, às vezes, o sentimento de vingança. Pessoas que, às vezes, querem se vingar de algo que nós temos que eles não têm. E a vingança é um desejo incontrolável de desforra, de punição. Eu quero punir você porque você tem algo que eu não consigo ter, porque você alcançou algo que eu não consegui alcançar, porque você chegou aonde eu não consegui chegar, porque eu consigo falar do jeito que você não consegue falar. Então eu começo a ficar tão indignado com tudo isso, com ciúme, com inveja, com um sentimento ruim, e aí eu começo a querer de me vingar de algo que você não fez. E aí você diz assim, mas poxa, mas eu não sou de Deus? Eu não sou do Senhor? Eu não estou cumprindo a palavra de Deus? Eu queria dizer diferente para você nessa manhã, mas infelizmente a palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que forem perseguidos por falarem do nome de Jesus. Eu queria poder dizer assim, olha, vai passar tudo, vai dar tudo certo, fica tranquilo, isso nunca mais vai acontecer. Não é verdade. Estevão possuía 5 virtudes. 5 virtudes que eu gostaria que nós saíssemos daqui nessa manhã com essas 5 virtudes e pedindo a Deus que nós pudéssemos ser assim. A primeira delas está no verso 6, 5, capítulo 6, 5, que diz assim: Estevão, homem cheio de quê? Cheio de fé. Um filho de Deus não tem outra forma de agradar a Deus se não tiver fé. Estevão era um homem cheio de fé. No verso 6, 3, diz que Estevão era o quê? Um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria.
Estevão era cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela peca menos, ela erra menos, ela abençoa mais, ela critica menos, ela influencia positivamente mais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que vem para transformar aonde ela passa. Por onde ela passa, ela traz transformação. Por onde ela passa, ela traz influência. Por onde ela passa, ela traz benefício. Por onde ela passa, ela abençoa. Ainda que levante essas pessoas com ciúme, com inveja, com tantos esses sentimentos, mas o saldo sempre será mais positivo do que negativo. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Vai lá no verso 6, capítulo 6, 8. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando nós estamos cheios da graça de Deus. Já viram? Eu já vi pastores pregando em lugares, em comunidades, que até o seu português não era muito bom, o seu dialeto, sua forma de falar não era muito correta, as concordâncias verbais não estavam muito ali, mas homens cheios da graça e do poder de Deus, que naquele, desculpe aqui assim a palavra, mas debaixo daquele nós vai, nós vem, mas tão cheios da presença de Deus, que no abrir da sua boca, as pessoas não resistiam e se entregavam a Jesus e eram curadas e eram libertas. É assim que é um homem cheio da graça e do poder de Deus. Por onde você passa, você contagia, você se posiciona, você traz paz. Eu já tive pessoas que, muitas vezes, eu fui orar por enfermidade, das pessoas dizer assim, eu gosto de ficar perto da senhora, porque quando eu estou perto da senhora, a minha dor vai embora, eu sinto alegria, eu sinto paz, o meu medo passa. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, proporciona esse tipo de coisa. Quando você tem a presença do Espírito Santo, você passa por luta, você passa por provação, você passa por dívida, passa por tantas outras coisas, mas você tem tanta certeza que Deus está contigo, que você passa essa segurança para quem está contigo. Um filho de Deus não vive murmurando, um filho de Deus não vive reclamando, um filho de Deus, na hora da tribulação, ele abre a sua boca e louva. Irmãos, eu sou filha única. Filha única. Minha mãe, muitos aqui sabem, está comigo há um mês. Ela mora em Araruama, mas foi acometida de uma dengue, daí desenrolou uma série de coisas. E nesse momento a minha mãe, peguei um casal de diáconos e foram levar minha mãe para o hospital na emergência. Eu tenho um diácono aqui que está com palavra pronta, que poderia estar pregando aqui agora. Mas o Deus que eu sirvo, que está aqui, está lá. A presença do Espírito Santo que está aqui em mim, em nós, está com ela lá. E eu creio tanto nesse Deus, que eu sei que enquanto eu estou aqui pregando a palavra dele, ele está pelejando pela minha causa lá. Quando a gente tem essa certeza, é por isso que a gente incomoda. É isso que incomoda o mundo. Porque o mundo vive aflito, agoniado, angustiado, inquieto. Situações que são insustentáveis. Uma outra característica que Estevão tinha, a quarta característica está no versículo 8. Cheio da graça de Deus, essa eu já li. Cheio do poder de Deus. Um homem cheio do poder de Deus, ele abre a sua boca e pessoas são curadas. Um homem e uma mulher cheia do poder de Deus, ela abre a sua boca e ela consegue trazer vidas para Jesus. Um homem cheio do poder de Deus, ela abre a sua boca e ela restaura situações. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Uma pessoa cheia do Espírito, ela no meio de uma confusão, ela consegue trazer paz e apaziguar. Quando a gente não está cheio desse poder, quando a gente não está cheio dessa unção, a gente só bota água na fervura,
Conhece aquela situação que um grita, outro grita, outro grita, outro grita, outro bate, e vai se criando, e dali vai crescendo um ambiente ruim. Quem é do Senhor apazigua, amansa, acalma. Bem-aventurados mansos de coração. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós fomos chamados a viver em paz. Eu e você fomos chamados para viver em paz. Que paz, pastora? Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que nada tem a ver com as adversidades, mas é uma paz que vem do Senhor para o nosso coração, quando nós cremos na sua palavra. Estevão, no verso 6:3, fala que ele era homem de boa reputação. Um filho de Deus tem que dar testemunho com a sua própria vida. Um filho de Deus não tem que viver mentindo. Um filho de Deus não tem que viver em rodas de escarnecedores. Um filho de Deus não tem que viver com falcatruas. Um filho de Deus não tem que viver com mentira. Um filho de Deus não tem que viver com falsidade. Um filho de Deus não tem que viver metido em confusão. Nós somos chamados a ter paz, a divulgar essa paz. Uma vez eu ouvi um pastor falando algo muito interessante. Ele disse: sabe qual é a melhor Bíblia? É o seu testemunho, é a sua vida. Não adianta você pegar a Bíblia para uma pessoa que não conhece a palavra. Aqui, você tem que crer na palavra, porque isso aqui é a verdade, porque isso aqui... Você vai dar bibrada na cabeça da pessoa e aquilo ali não vai entrar. Mas experimenta com essa graça, com esse amor de Deus. Experimenta ser um homem bondoso. Quando eu falo homem, ser humano, irmãos. Ser um homem bondoso, generoso, apaziguador, manso, que cumpre com seus compromissos, que tem palavra, que tem aquela palavra do sim, sim, não, não. Se eu me comprometi, eu vou fazer. Se eu estou devendo, eu vou pagar. Se eu não posso pagar, eu vou dar uma justificativa. Um filho de Deus não pode dar jeitinho nas coisas. Ou é sim, ou é não. Um filho de Deus tem que ter palavra. Um filho de Deus tem que ter atitude de filho de Deus, atitude de fé, de mansidão, de obediência, de um espírito quebrantado, de humildade. O sucesso entre aspas aí que expunha, né, que Estevão vivia, o que acabava acontecendo? Expunha as fraquezas daqueles religiosos da época. Porque quanto mais ele crescia, porque ele vivia no reino de Deus, quanto mais ele aparecia por causa das coisas boas que ele fazia, mais as coisas ruins dos outros apareciam. Então, o fracasso dos outros acabava levantando, a poeira acabava levantando, porque ele era tão bom, tão perfeito, fazia tudo tão certo, que aí as pessoas começavam a ver que o que os outros estavam fazendo é que era tudo errado. E era isso que levantava a inveja, o ciúme e a vingança e tantas outras coisas. Em vez deles fazerem o que Estevão fazia, que era buscar a Deus, eles caíam em cima dele. Sabe, irmãos, a insatisfação pessoal, às vezes, da pessoa, a pessoa às vezes está insatisfeita consigo mesma, insatisfeita com a sua vida, insatisfeita com a sua forma de ser, insatisfeita com o que tem, com o seu dia a dia, acaba trazendo para um rancor, um ranço, um amargo tão grande que ela não consegue botar para fora outra coisa a não ser esse ranço. A palavra diz que o coração se enche do que a boca fala, mas tem um outro versículo que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você está com o coração cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de rancores, cheio de falta de perdão, cheio daquela coisa pesada, você não vai conseguir abrir a sua boca e enxergar uma verdade, ter fé e se posicionar e começar a falar coisas boas, porque o seu coração está carregado de coisas ruins. Quando alguém não está satisfeito com o que é,
com o que possui, com o que faz, ele começa, às vezes, a agredir. Vocês já repararam que a criança mesmo, pequena, ela não consegue dizer, olha, estou estressado, estou muito cansado, olha, eu estou muito insatisfeito porque meu pai está se separando da minha mãe, olha, eu estou muito insatisfeito porque eu não estou gostando da escola. A criança não sabe chegar e dizer. O que ela começa a fazer? Se torna agressiva. Porque ela não sabe explicar o que está sentindo, mas o coraçãozinho dela está amargo, está angustiado, alguma coisa está incomodando. E eles começam a agir com a impulsividade, com a agressividade. É assim que, às vezes, acontece. E uma pessoa que está assim, ela não faz outra coisa, a não ser atirar pedra para tudo quanto é lado. E, normalmente, nós que estamos na presença de Deus, somos o alvo. Em meio àquela gente toda exaltada, insensível, havia um jovem, Estevão, que procurava fazer o bem. E tem uma outra passagem na Bíblia que diz que se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Se você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém e não faz, você está pecando. E muitas vezes a gente está com um dedão acusando lá o vizinho, porque ele bebe, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo, e você está pecando, estando aqui dentro. Porque quantas vezes nós temos a possibilidade de ajudar pessoas com um conselho, com um telefonema, com um médico, com o nosso carro. Olha, quer ver uma coisa que me irrita? É aquele plástico que tem assim, a serviço do rei. Uma vez eu botei um irmão encurralado com isso. Está a serviço do rei? Então eu preciso sair com o seu carro agora, porque a gente precisa fazer um monte de visita no morro, aqui. Está a serviço do rei? Então vamos embora lá. Tu foi? Então não bota plástico que está a serviço do rei. Porque quando a gente está a serviço do rei, a gente está a serviço do rei. Aquilo que Deus te dá é para você distribuir, é para você ajudar, é para você abençoar outras pessoas. Deus é que está te dando. O carro não é teu, a casa não é tua, o teu bem não é teu. É Deus que está te dando. Então, se Ele está te dando, é para o seu benefício, é para te abençoar? É, mas é para você favorecer alguém também. Se você pode dar uma carona e não dá, não vou não, sabe porque aquele irmãozinho fala muito, porque aquele irmãozinho mora, está pecando. Estevão, quanto mais ele acredita, o seu rosto resplandecia. Vamos lá, vamos ver. Atos 6,15. Quanto mais ele era atacado, mais ele se colocava no altar do Senhor. Aqui, vamos do 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Isso era o povo lá metendo malho nele, né? Fazendo os falsos, levantando as mentiras. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o quê? Seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Ele estava sendo atacado, ele estava sendo ali crucificado, pessoas estavam falando mentiras a respeito dele, estavam criticando, mas o rosto dele resplandecia como um de um anjo, porque uma pessoa cheia da presença de Deus, ela não se importa com o que os outros falem, com o que os outros pensem, porque eu quero é Deus. Eu quero é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me julga, é o Senhor que me levanta, é o Senhor que faz tudo por mim, não é o meu vizinho, não é o meu chefe, não é aquele que quer o meu mal, é o Senhor, e eu não vou dar importância para nada disso, porque o que me importa é o que o meu Deus pensa de mim. Não se incomode se você está tomando pedrada. Não se incomode se você está passando por inveja. Não se incomode se você está passando por ciúme, se alguém está querendo se vingar, se alguém está querendo te destruir, te derrubar. Não vai conseguir. Se posicione.
em fé, como Estevão fez. Seja cheio da graça de Deus. Se encha do poder de Deus, porque ninguém vai nos resistir. Porque o que nos faz imbatível não é a nossa inteligência, não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, é o poder de Deus que nos faz ser imbatíveis. Sabe? Qualidades que Estevão tinha, cheios de fé. Eu tenho aqui 3 frases que não é minha, eu ouvi certa vez do Mike Murdock, nem sei se é dele também, mas ele disse que um homem, uma mulher cheia de fé, vê, vale a pena anotar, vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Vou repetir. Quando você se sentir ameaçado por Satanás, ou por qualquer coisa que te levante, fala isso para o diabo ouvir. Você vê uma pessoa cheia de fé, vê o invisível, porque a fé, você não precisa ver, a fé, você precisa apenas crer. Então, você que tem fé, você vê o invisível, crê no incrível, aquilo que ninguém imagina, vai acontecer na minha vida, vai acontecer, porque eu creio no meu Deus, porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus é quem faz, porque o meu Deus é quem realiza, porque o meu Deus é que é o dono do ouro e da prata, porque o meu Deus é o Senhor dos senhores, porque o meu Deus é quem cura, o meu Deus liberta, o meu Deus salva. Então ele crê no incrível que ninguém mais pode crer. E recebe o impossível. Porque o possível eu posso te dar, o teu marido pode te dar, a tua mulher pode dar, mas o impossível só Deus pode te dar. Só Deus. Vê lá, abre lá em Hebreus 11, 11:1. O que é a fé aí? Vamos ler para o inferno ouvir. A fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa arrepiar, tremer, gemer, você só precisa crer. Cheio do Espírito Santo, você vê o que ninguém vê. Quando Estevão teve oportunidade no Sinédrio para falar, para se defender de todas aquelas acusações que ele estava tendo, sabe o que ele fez? Ele não se defendeu. Ele não se levantou para dizer assim, não, mas eu não fiz isso. Não, mas olha, o que eles estão falando é mentira. Não, o que eles estão falando é falso. Não, olha o que eles estão... Olha, por favor, acredita em mim. Pensa que ele deu importância para o que eles estavam falando? A oportunidade que ele teve foi para pregar o Evangelho. Ele abriu sua boca para falar do amor de Deus, do Evangelho do Senhor. Ele não abriu sua boca para se defender, porque ele não precisava disso. Ele sabia quem ele era. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Se posicione como filho de Deus. Você não é qualquer coisinha, você é filho de Deus. Não se importe com o que estão se levantando. Não se importe com as pedras. Ninguém taca pedra em fruta verde. Ninguém taca pedra em coisa ruim. A gente só taca pedra para derrubar alguma coisa que a gente quer, que a gente deseja, que o fruto está maduro, eu quero comer, eu quero ter aquilo. Então, se eu estou sendo apedrejado, é porque estão querendo alguma coisa de mim que o mundo não pode me dar. No Sinédrio, quando ele teve essa oportunidade de se defender, ele se levantou contra tudo e contra todos e defendeu o Evangelho. Muitos de nós, e quando eu falo nós, igreja como de maneira geral, não igreja daqui local, igreja de mundo geral, vem para o culto, louva a Deus, levanta a mão, dá glória a Deus, anda com a Bíblia, e quando sai lá fora se esconde, para não dizer que é crente, para dizer que não é bíblico, para dizer que não tem Bíblia, porque tem vergonha, porque senão o chefe vai me mudar de setor, porque senão eu vou ser prejudicado, porque senão isso, você é sepulcro caiado.
Nós não podemos ter vergonha do Evangelho e nem de Cristo, porque a palavra de Deus diz que se você se envergonhar de Jesus, Jesus vai se envergonhar de você e não vai te sacudir na hora que você precisar. Estevão olhou para cima, e quando a gente se vê numa situação dessa, é o que nós temos que fazer, olhar para cima e para o alto, porque é de lá que nos vem o socorro. O texto, o Salmo diz, o meu socorro vem do Senhor. Você está irritado com alguém? Não brigue com esse alguém. Se ajoelhe e peça o socorro do Senhor. Você está endividado? Não vai pedir emprestado, não. Se ajoelhe, porque o dinheiro vai chegar na sua mão. Você está doente? Peça oração aos irmãos, mas se ajoelhe e diz, Senhor, a tua palavra diz isso a respeito da cura, que a minha doença já está na cruz do madeiro, e eu recebo essa palavra por fé, e eu me ajoelho e recebo. Você e Deus, o véu foi rasgado, você tem liberdade com o Senhor, você não precisa mais de intercessor a não ser o Espírito Santo, você não precisa de homem, você não precisa de mulher, você precisa de ter uma relação com Deus, ter um coração cheio de fé, para receber esse poder, essa autoridade no nome de Jesus e declarar o que você necessita. É isso que você precisa. Não olha para a tua dor, não olha para a tua doença, não olha para a tua fragilidade. Frágil eu sou e você também é. Nós sempre teremos fragilidade, sempre teremos dificuldade, sempre teremos medo, sempre teremos angústia, sempre teremos insegurança, mas no Senhor eu sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus diz, Jesus veio vencendo para vencer, e eu em Cristo Jesus sou a esperança da glória. Eu posso vencer também o mundo. Deus espera algo de mim, de você. Ele espera posicionamento. É a única coisa que Deus espera, posicionamento de fé. Porque a palavra diz que é impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. Vamos lá no capítulo 7. Um homem cheio da glória de Deus vê o que ninguém vê. Capítulo 7, versículo 56. Vamos no 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Olha quantas vezes esses textos repetem a mesma coisa. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele estava ali, irmãos, para ser apedrejado. Veja lá no verso 59, 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, olha o que este homem falava na hora que ele estava sendo apedrejado. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não disse, me livra das pedras, me tira dessa, estou com medo, estou com dor, eu não quero passar por isso. Ele passou por amor a Deus, por amor ao Evangelho, e ele só disse para Jesus, Jesus, recebe o meu espírito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós morremos, o nosso corpo vai para o pó, a nossa alma segue seu juízo e o espírito retorna para Deus. Era o que Estevão estava pedindo. Senhor, recebe o meu espírito, o resto não importa. Nessa manhã, eu quero despertar você a dizer assim, ó, show inveja, show calúnia, show mentira, show tudo. Você não precisa se importar com nada disso, porque você tem o Senhor dos Senhores sobre a sua vida. Ele é teu justo juiz, Ele é teu Salvador, Ele é teu Jeová Jireh, Ele é teu Jeová Rafá, Ele é teu Jeová Sedequinum, Ele é teu Jeová Shalom. É Ele, Ele e Ele. Teu Deus de paz, teu Deus Emanuel, presente em todas as situações. Não pense que na hora da angústia você está sozinho, não. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Dobre seu joelho,
creia, Deus ouve a tua oração. A palavra de Deus diz que não há uma oração que não seja ouvida pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o odoro, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A palavra de Deus diz que nenhuma lágrima nossa deixará de ser colhida, porque Ele colherá todas. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, ceifarão, diz a palavra de Deus. Então não tenha medo não. Se você está sendo apedrejado, se você está sendo invejado, criticado, se estão se levantando contra você, dá glória a Deus, porque você está incomodando o inferno. Mas se também você não está incomodando, ninguém está atacando uma pedrinha, ninguém está se levantando contra você, acorda tu que dormes. É sinal que você não está incomodando. Isso também não é bom sinal. Porque quando a gente não está incomodando, é porque nós estamos igualados com o mundo. Enquanto a gente está apanhando, dá glória a Deus, porque Deus é contigo. Mas se está tudo muito calmo, abre os teus olhos, porque algo também não vai bem. Amém? Essa manhã, vou pedir você que fique de pé. Nós vamos estar orando. E pedindo a Deus que nós sejamos homens e mulheres cheios de fé, cheios da graça de Deus, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do amor de Deus na nossa vida, porque essas são as nossas armas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, se você precisa, tem algo aí na sua vida que está te incomodando, leve a presença do Senhor agora. Teu chefe, teu amigo, teu inimigo, teu sei lá quem, entregue na presença de Deus. Deixa que Deus vai cuidar disso aí. Deixa para lá. O Senhor vai cuidar de todas essas situações. Pai, eu te apresento, Senhor, os teus filhos e filhas, teus servos e servas aqui nessa manhã. E, Senhor, eu te peço que haja um revestimento de poder, de graça, de unção sobre a vida deles. Que eles sejam homens e mulheres e jovens cheios da tua presença, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios da tua graça, Senhor, porque quando nós estamos cheios de ti, nós somos imbatíveis, Senhor. Nós vemos o que ninguém vê, nós cremos naquilo que não estamos vendo, nós combatemos aquilo que ninguém mais pode combater, porque nós vamos, assim como Davi foi, nós vamos na tua força, Senhor, na força do Senhor, e o Senhor nos conduzirá, e nos guardará, e nos livrará, porque tu és o reto, o justo juiz. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que tu estás conosco, e o teu cajado nos sustenta e nos consola. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor, envergonhe o diabo, se posicione em fé, porque é isso que Deus está esperando de você. Se posicione, se posicione. É nessa hora que nós vencemos as nossas batalhas. Amém? Levante a sua mão comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Eu vos abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até logo mais. Não faltem, estejam aqui conosco em comunhão. Para a glória de Deus. Amém.